Então sejam todos bem-vindos e bem-vindas à comunidade Nossa Senhora Aparecida da linha São Domingos, nesse dia que a gente celebra a solenidade de Cristo Rei do Universo e também a primeira missa, do Padre Rodrigues Oton. Então, nessa alegria de festa, de solenidade, de encontro, vamos nos apresentar, É um encontro de irmãos e irmãs, saber de onde que a gente vem, também para a gente melhor celebrar e confraternizar em comunidade. Daí eu vou chamando os grupos, eu pedi para ficar em pé. Então, eu quero convidar agora quem é da família Pim, de Guaporé, o pessoal que veio de Guaporé e da família Pim, fica de pé. Sejam bem-vindos e bem-vindas. E lá do Rio Grande do Sul, podem sentar, muito obrigado. Veio também o pessoal da família o Pim de Antagorda, E os Isoton, Pim de Guaporé e os Isoton de Antagorda, Então, quem vem de Antagorda fica de pé agora. Paz e bem pra você que veio participar. Muito bem, então queremos também acolher os familiares da família Marim e Bizuti aqui do Cedro. Onde que estão os Bizuti e os Marim? Ficam de pé na família, sejam bem-vindos, bem-vindas também. Sentar. Eu quero acolher também quem que veio de outras paróquias da nossa arquidiocese. Fica de pé, os da outras paróquias. Tem de Quilombo, tem de Xanxerê, São Miguel, São João. Qual outras paróquias? Guarujá do Sul, aqui do lado. São Domingos lá no outro lado. Lá de Quilombo. Acolher também quem veio de Passo Fundo, os colegas do Rodrigo, os seminaristas, sigam em pé. O pessoal de Passo Fundo, o seu Antônio também, que é o diácono, Então, e também queremos junto, acolher os padres que estão lá na porta também, que vieram celebrar conosco. E vamos cantar. Acolhemos também o povo da paróquia São José. Quem é aqui da paróquia do município de Cedro, da paróquia São José, que é de Cedro e Princesa? Fica de pé. Quem quer de Cedro? Muito bem, podem sentar. Agora eu quero acolher o pessoal da comunidade daqui. Cadê o pessoal da São Domingos? Fica de pé, ergue a mão. Cadê o pessoal da comunidade? Aqui presente também. Então nós acolhemos cantando.
Ficou alguém de fora cumprimentado? Sim, já. Sim. Então eu queria a família Isotom, né? Lá os irmãos do pai, da linha Guataparema. E então a família Isotom, o nono que está aqui na frente, vai ficar de pé, os tios e as tias. Isso, é. Então, meus primos também, né? Do Rodrigo também. Então, sejam bem-vindos, né? Bem-vindas também ao nosso meio. Também temos o irmão laçalista. Esqueci o nome do irmão. Isso, ainda que os irmãos aqui também. Religiosas, tem alguma religiosa? Então, acho que não temos nenhuma, né? Então, sejam bem-vindos também, bem-vindas. E acolhemos cantando. Boa celebração a todos e a todas. Se és rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Deus o salvou, nos garantindo a nossa salvação. A Ele glória e poder através dos séculos. Querida comunidade, neste dia tão especial em que celebramos a solenidade de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, temos a imensa alegria de acolher em nossa comunidade o neo-sacerdote Padre Rodrigo Isotom, que irá presidir a sua primeira missa. Com muita alegria e esperança, cantemos. Povo de Deus, bom dia. Bom dia. Que alegria podermos estar reunidos nesta manhã para juntos celebrar a nossa vida, celebrar a nossa caminhada, colocar aquilo que somos e temos diante do altar do Senhor e juntos em comunidade, em comunhão,
rezarmos e nos fortalecermos na caminhada de fé. Nos acolhemos a presença do Deus Trindade no meio de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Neste último domingo do ano litúrgico, celebramos a solenidade de Cristo Rei e o Dia Nacional dos Leigos. Rezamos também pelas lideranças que hoje serão enviadas para o Ministério de Catequistas nas diversas paróquias da nossa arquidiocese. Nos alegramos de modo especial neste dia com a ordenação presbiteral do agora Padre Rodrigo Isoton. Que ele viva com alegria e fidelidade o seu ministério, servindo à Igreja e ao povo de Deus. A Jesus Cristo, Rei, o justo que intercede por nós e nos reconcilia com o Pai. Abramos o nosso coração e peçamos a misericórdia de Deus. Um instante de silêncio, façamos o nosso exame de consciência, nos colocando diante de Deus, confiando na sua misericórdia, no seu amor. E cantemos. Misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém.
Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que quiseste restaurar todas as coisas em vosso amado Filho, Rei do Universo, concedei benigno que todas as criaturas, libertas da escravidão, sirvam a vossa majestade e vos glorifiquem sem cessar. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do segundo livro de Samuel. Naqueles dias, todas as tribos de Israel vieram encontrar-se com Davi em Hebrão e disseram-lhe: aqui estamos, somos teus ossos e tua carne. Tempo atrás, quando Saul era nosso rei, eras tu que dirigias os negócios de Israel. E o Senhor te diz: tu apensatarás o meu povo Israel e serás o seu chefe. Virão, pois, todos os anciãos de Israel, até o rei em Hebrão. O rei Davi fez com eles uma aliança em Hebrão, na presença do Senhor, e eles o ungirão rei de Israel. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Quanta alegria e felicidade, vamos à casa do Senhor. Quanta alegria e felicidade, vamos à casa do Senhor. Que alegria quando vi que me disseram: vamos à casa do Senhor. E agora nossos pés já se detêm, Jerusalém, em tuas portas. Quanta alegria e felicidade, vamos à casa do Senhor. Para lá sobem as tribos de Israel, as tribos do Senhor, para louvar segundo a lei de Israel o nome do Senhor. A sede da justiça lá está, e o trono de Davi. Quanta alegria e felicidade, vamos à casa do Senhor. Quanta alegria e felicidade, vamos à casa do Senhor. Leitura da carta de São Paulo aos Colossenses. Irmãos, com alegria dai graças ao Pai, que vos tornou capazes de participar da luz, que é a herança dos santos. Ele nos libertou do poder das trevas e nos recebeu no reino do seu Filho amado, porque quem temos a redenção, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois por causa dele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra,
as visíveis e as invisíveis, tronos e dominações, soberanias e poderes. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas, e todas têm nele a sua consistência. Ele é a cabeça do corpo, isto é, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, de sorte que em tudo ele tem a primazia, porque Deus quis habitar nele, com toda a sua plenitude, e por ele reconciliar consigo todos os seres, os que estão na terra e no céu, realizando a paz pelo sangue da sua cruz. Palavra do Senhor. Graças a Deus. De Jesus, dizendo: a outros ele salvou, salva-se a si mesmo. De fato, é o Cristo Deus, o escolhido. Os soldados também caçoavam dele. Aproximavam-se e ofereciam-lhe vinagre, e diziam: se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados o insultava, dizendo: tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro o repreendeu, dizendo: nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação? Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos. Mas ele não fez mal, nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Jesus lhe respondeu: em verdade eu te digo, ainda hoje estará comigo no paraíso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido povo de Deus, então na primeira missa que a gente celebra, a gente tem o privilégio de convidar um padre para fazer homilia para a gente, e eu tenho a graça de convidar o Padre Alcido para poder fazer esse momento de reflexão, de partilha também da Palavra do Senhor. O Padre Alcido. Bom dia, meu povo. Sou cidadão cedrense também. Com alegria, a gente celebra junto esse momento. E se eu poderia dizer,
quase já sei de cor o sermão, porque já fiz o do Diego também aqui. Mas sempre é uma realidade muito diferente. Antes de mais nada, o nosso louvor a Jesus Cristo como Rei do Universo. Portanto, nós todos de forma coletiva, de comunhão, nós estamos ligados a essa realidade. Portanto, entre nós, esse esforço comum, esse esforço de, eu diria, de circularidade, pensando em círculo, onde a gente se comunica e se revela um diante do outro. Antes de a gente aprofundar o tema de hoje, saudação especial para a família Isotão. Certamente a alegria de vocês não dá para a gente imaginar, dá para a gente supor mais ou menos o que pode significar. Eu certamente não vou falar nada de extremamente novo, porque as coisas estão ficando velhas e eu também, né? Então, partindo do contexto que o Rodrigo escolheu, eu vim para que todos tenham vida, e tenham vida em abundância. Eu diria que é um objetivo muito alto. Eu vim para que todos tenham vida. É uma realidade apenas imaginada. Nós podemos ficar pensando que todos tenham vida, mas isso não implica ou não anula o objetivo que se tem. Por isso, parabéns, Rodrigo, que escolheu um lema, um tema tão grandioso. Se trata da vida, que a vida, na verdade, é a realidade mais importante que a gente vive. A vida, por muitos de nós, sempre foi vista, ou a gente se imagina a vida numa espécie de linha reta, né? Começo, a gente nasce, cresce, se desenvolve, e na nossa cabeça cria-se uma linha reta. Eu queria dizer para cada um de nós, como cristãos e cristãs, que somos, a nossa vida não se realiza em linha reta. Ela tem suas voltas, suas curvas, seu vai e vem, que não dá para a gente prever toda a realidade, mas ela é uma realidade que está cheia de situações diferentes umas das outras. Portanto, isso também qualifica de alguma forma a vida de cada um e de cada uma. Quer dizer, se cada um de nós tem uma vida garantida para si, essa vida, uma vez que ela não vai em linha reta, a gente é obrigado a se encontrar. Não é verdade? Que se vai em linha reta, cada um vai na sua linha reta, não se encontra com ninguém. É como se fosse uma paralela ou uma linha de estrada de ferro, onde tem os dois trilhos, que eles praticamente não se comunicam. Mas como a nossa vida não é em linha reta, é de um jeito ou de outro, por bem ou por mal, a gente vai se cruzar. Assim também, a gente se cruzou, eu me cruzei, o Rodrigo cruzou comigo, a família cruzou de alguma forma comigo, e estamos aqui para tornar isso um pouco mais em forma de comunhão, para a gente se fortalecer. Acho que é muito importante. Então, a vida não é em linha reta. Acho que isso é fácil de cada um compreender. Se eu falo
na sequência aqui para o Rodrigo, mas a todos nós, essa palavra acho que pode nos ajudar. E isso tem que nos fortalecer, porque se a gente não se encontra numa linha reta, nós vamos realmente nos cruzar em forma de comunhão, e onde cada um e cada uma dá um ao outro a sua contribuição de vida. Por outro lado, a vida, como o Rodrigo escolheu, é uma realidade grandiosa. Não é coisa pequena, não é coisa simplesinha. Não se pode tornar simples ou pequena uma realidade que Deus criou, que Deus colocou entre nós como uma realidade grandiosa. Portanto, todos nós somos convidados para não só cuidar da nossa vida, mas fazer com que ela frutifique, produza os seus frutos. Portanto, Rodrigo, eu me imagino que nesse dia aqui, nós de alguma forma simbólica, como aqui fazemos no encontro, nós colhemos alguns frutos importantes e que a gente imagina que se repitam ano por ano ou pelo tempo afora, para tornar a nossa vida, assim como diz o lema aqui. Eu desejo que tenham vida e tenham vida em plenitude, ou vida completa. A gente pergunta então ao Rodrigo nesse dia, está consciente esse objetivo grande? Então o objetivo é grande, o objetivo é alto, é longe da gente. Eu quero que todos tenham vida e tenham vida em abundância. É um bonito desejo, mas a gente não pode negar esse nosso desejo. E, portanto, a gente vai na direção. Quando a gente se traça um objetivo, um rumo, a gente também vai se esforçar. Isso conta com a história do Rodrigo, vai se esforçar para que a vida plena dele, de cada um e de cada uma, se torne uma realidade melhor para produzir vida em abundância no meio onde a gente vive. Primeiro, perto da gente, e na sequência também na vivência de família, de comunidade, de igreja e, afinal, de universo também. Se o Rodrigo está consciente desse objetivo grande, grandioso, ele significa também que ele é buscado ou é realizado em pequenas coisas. O objetivo é grande, o ponto final é alto, é imenso, é grandioso, mas o objetivo ele vai se realizando de forma pequena. Preste atenção, cada um e cada uma de vocês. Quantas vezes a gente faz as coisas até sem pensar muito, e de repente você vai perceber, puxa, como isso aí se tornou importante para mim, ou eventualmente para um outro, na família, casal, na comunidade. Pequenas coisas que se tornam grandiosas. E isso faz parte desse nosso contexto. Se a vida humana é uma realidade grandiosa, com certeza ela se faz grande por pequenas coisas. Preste bem atenção. Pequenas coisas de cada dia que a gente nem se lembra. Então, isso é importante a gente estar bem atento e bem consciente dessa realidade.
Pela escolha desse pensamento bíblico que está proposto aí, eu vim para que todos tenham vida e tenham vida em abundância, o Rodrigo certamente pensou nessa realidade grandiosa. E tenho certeza também que ele tem a convicção de que isso no dia a dia é muito mais difícil de mostrar aquele objetivo grande. Como é que se mostra isso? É permanecer no caminho, é permanecer na estrada. Você tem, com certeza, se vocês pensarem cada um e cada uma, se a gente quer ir viajar para um lugar determinado, é importante você perceber que está no caminho. Estar no caminho é uma dos eixos principais para que a gente chegue no lugar onde a gente quer chegar. Assim também na nossa história, na nossa vida. Então, cuidar desse objetivo, dessa realidade, se torna uma coisa muito, muito forte. Essa realidade grandiosa, ela só é alcançada pelas pequenas coisas de cada dia. O Diego escreveu uma carta pro irmão dele, e ali ele narra de 3 fatozinhos, não vou poder falar de tudo isso, mas é típico dessa realidade. Pequenas coisas do dia a dia que tornam exatamente a vida uma realidade grandiosa. E cada vez que a gente como que supera uma coisa menos boa na vida, a gente se alegra exatamente porque percebe que conseguiu realizar esse objetivo, essa realidade. Só que na realidade e na prática, o objetivo é proposto, mas ele não é alcançado. Ele não se faz no dia a dia. Ele só se faz exatamente quando você vai indo e lá para adiante você vai perceber que realmente permaneceu firme e que essa firmeza, essa convicção, ela tornou possível uma vida plena ou melhor para muita gente, que é o grande objetivo da vivência sacerdotal. Então, as pequenas coisas praticamente invisíveis, que a gente só vai perceber quando passa a olhar, a examinar a própria história de cada dia, ali a gente vai perceber que pequenos fatos, alguns contribuem mais e outros às vezes não contribuem ou contribuem menos para esse grande objetivo. Por isso, a atenção permanente, o cultivo permanente dessa ciência ou dessa consciência e desse cuidado para seguir em frente na vida. Com certeza todos nós, pelo menos os adultos, normalmente percebem melhor que algumas coisas são superadas, algumas realidades menos positivas, menos boas, são superadas. E quando superadas, elas transformam-se em uma alegria, uma realização, uma plenificação da própria vida. Portanto, a vida, que é uma realidade grandiosa, ela também se realiza e se produz por essas pequenas coisas. Eu diria assim que o objetivo que o Rodrigo se propôs, eu acho que é importante para nós, para a comunidade, para cada um de nós saber também que esse momento aqui, de ontem e hoje,
o momento da ordenação sacerdotal, não é que salva tudo isso, que a gente tem garantido tudo isso. É apenas eu diria, um sinal visível, uma realidade que nós, como comunidade cristã e como povo de Deus e povo de fé, nós fazemos coletivo essa comunhão das comunidades, essa comunhão das pessoas, né? Isso realmente torna, então, essa realidade bem mais visível. Então, não é a ordenação, né, Rodrigo, que vai garantir a vida. Como não garante a vida para nenhum dos outros padres também. Não é a ordenação em si que garante isso, mas é exatamente o esforço dia por dia, essa coisa, eu diria, muito corriqueira até, comum, que entre nós acontece e que vai tornando cada vez maior esse sentimento e crescimento da própria vida. Eu penso assim que uma das coisas importantes na história de cada um e de cada uma é a gente perceber que quando existem coisas menos boas, que não fortalecem, que não ajudam o crescimento, então o sentido da vida que é proposto aqui no lema, quando a gente não consegue realizar isso, a gente precisa, eu diria assim, dar um tombo, dar um passo à frente e considerar essa realidade que foi menos boa, considerá-la superada. Preste atenção, porque nós não podemos nos alimentar na nossa vida de fé com coisas negativas, coisas ruins, coisas que a gente supera, coisas que a gente percebe, poxa, mas isso aqui não foi bom na minha vida e eu preciso superar. A superação é exatamente o que dá o sabor da nossa vida. Ela realiza o sentido da vida que a gente tem. Então isso, Rodrigo, precisa ser cultivado, sentido no dia a dia para que a vida realmente tenha esse sabor, essa coisa. É bonito a gente viver, é bom a gente viver. E a gente percebe também quando uma pessoa é muito negativa, ela não ajuda, ela não traz nada de bom quase para a humanidade. Quer dizer, portanto, esse objetivo está aqui dentro. Realidades superadas, realidades vencidas, realidades negativas não podem alimentar nossa vida de fé. Então, tudo aquilo que foi superado e que, eventualmente, nós dois conhecemos bem, entre nós, pelo menos. Quer dizer, o que foi superado tem que ficar para trás. Não dá para alimentar ou querer uma espécie de, eu diria quase uma saudade. Ah, mas aquilo ali que eu tanto queria, eu vou buscar e lá começa a teimar de novo. E o maligno está sempre ali para fortalecer esse tipo de coisa. Então precisa prestar atenção. O que foi superado, o que foi vencido, está sepultado. Não pode alimentar o futuro da vida. Portanto, são coisas pequenas, mas são coisas importantes. Rodrigo, fique atento para não pautar o futuro em cima de posições ou de situações que já foram superadas. Portanto, isso também mostra que não dá para a gente alimentar-se na vida de fé com coisinhas pequenas, eu diria certas ninharias até, que não vale a pena a gente gastar a vida em cima dessas realidades. Por isso, isso não pode ser, ou não pode fazer parte
do objetivo de vida da gente. Então, que isso fique presente. Se o objetivo é produzir a melhor vida e produzir vida melhor para que os outros tenham mais vida, olha que coisa grandiosa. Isso tem que ser só pode vir de Deus, eu diria. Só Deus pode alimentar isso dentro de nós. Porque pela nossa fragilidade, pelo nosso dia a dia, nós sofremos muitas derrotas nesse sentido. E que a gente não pode se deixar, eu diria, vencer por essas coisas negativas. Então, realidades ruins, realidades negativas não alimentam a nossa fé. Portanto, sejam superadas. Por isso o convite permanente, para que a gente cultive dia por dia essa realidade da vida e vida plena para todos. Esse para todos, evidente, o Rodrigo expressou isso no escrito, onde repete todos 3 vezes, né? Evidente, para ele isso tem muito mais sentido, porque refletiu, organizou, repensou, estruturou a sua vida em cima desse pensamento, que significa, eu diria assim, um crescimento cada vez maior, para que a gente perceba a vida onde ela está. Atenção, perceber a vida onde ela está, em tudo que é coisa, em tudo que é situação. Não só, eu vou cuidar só de mim, né? E aí a gente imagina facilmente que cuidam de tudo. Mas olhem a vida no macro, a grandiosidade do universo, e olhem na vida também, nas mínimas pequenas coisinhas que existem onde nós pisamos todos os dias, tanto bichinho vivo que está ali. Então tudo isso faz parte desse contexto, em que a vida é realmente uma realidade grandiosa. Por ser grandiosa, ela cria também esse aspecto de, eu diria, santificadora, sagrada. A vida é sagrada, onde ela estiver, entre nós como pessoas humanas, mas também entre os seres vivos, animais, floresta, tudo que tem vida, isso se torna sagrado. Por isso, nós temos essa luta grande nesse nosso universo, em que a gente tantas e tantas vezes acaba matando a vida que Deus criou. Então essa realidade desse objetivo que o Rodrigo escolheu realmente permaneça, né, Rodrigo, como um objetivo grande e que se alcança pelas pequenas coisas de cada dia, inclusive olhando onde você pisa, onde a gente caminha, onde a gente gasta a vida da gente, que ali também tem vida, com certeza. Então que tenha esse cuidado de cultivar aquilo que esse sentimento aqui do lema ele provoca, cuidar da vida onde ela estiver, do jeito que ela se apresentar, e nos convidando sempre para perceber melhor, porque tantas e tantas vezes a gente não presta atenção na vida que existe em tudo que é lugar, e por isso a gente menospreza a própria vida. Então, Rodrigo, eu desejo que você permaneça bem consciente, bem atento, cuidadoso com a vida, e também não se deixe abalar, né, por tantas pequenas coisas que vão acontecendo infalivelmente, porque nós somos todos frágeis. O objetivo escolhido é um objetivo bonito, grandioso, alto. O que precisa é estar atento, prestar atenção se eu estou permanentemente no caminho, na direção.
E essa direção, na nossa frágil e pequena imaginação, ela tem que ser para cima, né? Como se fosse olhar para o céu. Tem que ir na direção de construir mais e mais e mais, que na nossa imaginação significa ir cada vez mais perto e mais acima, mais próximo de Deus. Dentro do objetivo, realizado em pequenas coisas, você coloque também, Rodrigo, a presença grandiosa de Deus. Celebramos o dia de Cristo Rei hoje, Rei do Universo, que Ele esteja presente nas pequenas coisas de cada dia e fortaleça a tua vida. Eu desejo também para vocês, os familiares, parentes, que todos nós possamos construir sempre melhor e mais profundamente esse grande objetivo aqui. Produzir vida em nós, para que a nossa vida bem produzida, bem cuidada, seja também um incentivo para vida boa e vida melhor para todos. Que Deus te abençoe, te acompanhe e te alcance dia por dia as graças que precisa para isso. Obrigado. Muito obrigado, Padre Alcido, sempre com sua sabedoria, nos ajudando também nessa caminhada. Há um bom tempo o Padre Alcido me acompanha também no processo formativo, bem como o Padre Rogério, né, desde o começo. Já é um longo percurso caminhado. Irmãos e irmãs, ficamos de pé e juntos professamos a nossa fé rezando. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Quando o Padre Vanderlei também fez parte desse caminho, né? Como formador também na formação do seminário. Irmãos e irmãs, a Jesus Cristo, o Rei dos Reis, Senhor da história, elevemos confiante nossa súplica rezando: Senhor, venha a nós o vosso reino. Senhor, venha a nós o vosso reino. Senhor, te pedimos pelo Papa, pelos bispos e pelo Padre Rodrigo Zoton, ordenado neste fim de semana, para que sejam promotores dos valores do reino de Deus. Rezemos. Senhor, venha a nós o vosso reino. Senhor, te pedimos pelos governantes e autoridades, para que aprendam de Jesus que o poder só tem sentido se é para o serviço e para a promoção do bem-estar e da vida com dignidade das pessoas. Rezemos. Senhor, venha a nós o vosso reino. Senhor, neste dia dos leigos, te bendizemos pelos 50 anos do Conselho dos Leigos e pedimos que ilumine as lideranças leigas de nossa comunidade. Rezemos. Senhor, venha a nós o vosso reino. Senhor, te pedimos que ilumine as lideranças de nossas arquidioceses que hoje recebem o ministério de catequista para que continuem evangelizando novas gerações de cristãos. Rezemos. Senhor, venha a nós o vosso reino.
pelo sacerdote Rodrigo Isoton, para que o Senhor o fortaleça na fé, na esperança e no amor, o conserve na fidelidade e no serviço ao povo de Deus, sendo bom pastor e guia zeloso. Rezemos. Senhor, venha a nós o vosso reino. Atendei, ó Pai de bondade, as intenções que nasceram da vossa comunidade, reunida em oração, por Cristo nosso Senhor. Amém. Irmãs e irmãos, apresentamos ao Senhor os dons do pão e do vinho. Coloquemos sobre o altar a nossa vida, a vida do Padre Rodrigo, de seus familiares, e o nosso desejo de frutificar as sementes que em nós foram lançadas. Que este gesto expresse nossa gratidão a Deus e o desejo sincero de colaborar com a obra no mundo, com a sua obra no mundo. Que o Senhor acolha nossas ofertas e transforme nosso coração, para que, unidos a Cristo, possamos viver com generosidade e amor. Cantemos. Orai, irmãos e irmãs, para que esta nossa família reunida em nome de Cristo, para oferecer um sacrifício que seja aceito por Deus Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua Santa Igreja. Oferecendo-vos, Senhor, o sacrifício que reconcilia a humanidade convosco, pedimos humildemente que vosso Filho conceda a todos os povos os dons da unidade e da paz. Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Com óleo de exultação ungistes vosso Filho unigênito, nosso Senhor Jesus Cristo, sacerdote eterno e Rei do universo, oferecendo-se a si mesmo no altar da cruz, como vítima pura e pacífica, realizou o mistério da redenção humana. Depois de ter submetido ao seu poder todas as criaturas, entregará à vossa imensa majestade um reino eterno e universal, reino da verdade e da vida, reino da santidade e da graça, reino da justiça, do amor e da paz.
Por isso, com os anjos e os arcanjos, os tronos e as dominações e todos os coros celestes, proclamamos o hino da vossa glória, cantando a uma só voz. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclamam o vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir para vós um povo que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, o memorial da paixão redentora de vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oblação da vossa Igreja e reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e sangue de vosso Filho, repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda
para alcançarmos a herança com os vossos eleitos. A Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, vossos santos apóstolos, gloriosos mártires e todos os santos, que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Faz de nós uma perfeita oferenda. Nós os pedimos, Senhor, que esse sacrifício de nossa reconciliação estenda a paz e a salvação para o mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade toda a vossa Igreja, ela que caminha nesse mundo, com o vosso servo Papa Leão e o nosso arcebispo Odelir, com os bispos do mundo inteiro, os padres, os diáconos e os outros ministros e ministras e o povo por vós redimido. Atendei propício às preces desta vossa grande família aqui reunida, e que reunis na vossa presença seguidamente. Reconduzi a vós, ó Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-nos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos, ó Pai, e acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos aqueles que morreram na vossa amizade. De modo especial lembramos então a nona Nair, os nonos Nicolau e Maria, os tios Claudir e Eleci, a todos os falecidos e falecidas de nossas famílias desta comunidade. Unidos a eles e a elas, esperamos também nós associar-nos eternamente na vossa glória. Por Cristo Senhor nosso, e por Ele dais o mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Somos chamados filhos de Deus e realmente o somos. Por isso podemos rezar confiantes. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. E a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Pecado
Felizes somos nós, convidados para participar da ceia do Senhor. Eis aqui o Cordeiro de Deus, aquele que tira todo o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva. Vamos ao encontro de Cristo na Eucaristia, que se faz o nosso alimento cantando. Tua presença sagrada, pra confirmar teu amor, faz de nós tua morada. De sincero louvor, brota semente plantada, faz-nos seguir teu caminho, sempre trilha a tua estrada. Desamarrem as sandálias e descansem. Este chão é terra santa, irmãos meus. Venham, orem, comam, cantem, venham todos. Tomem a esperança do Senhor. O Pai e o Espírito Santo, nesta trindade um só ser, que pede a nós sermos santos. Dai-nos, Jesus, teu poder, de se doar sem medidas. Deixa que compreendamos que este é o sentido da vida. Desamarrem as sandálias e descansem. São é terra santa, irmãos meus. Venham, orem, comam, cantem, venham todos. Renovem a esperança do Senhor. Ao virmos te receber, nós te pedimos, ó Cristo, fazes vibrar nosso ser, indo ao encontro ao Pai Santo. Sem descuidados, irmãos, mil faces da tua face, fazes que o coração sinta a força da caridade. Desamarrem as sandálias e descansem. Chão é terra santa, irmãos meus.
Oremos. Saciados com o alimento da imortalidade, nós vos pedimos, Senhor, que gloriando-nos de obedecer aos mandamentos de Cristo, Rei do Universo, possamos viver com Ele eternamente no reino dos céus. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Fizemos nossa prece à Mãe Maria, Nossa Senhora Aparecida, padroeira desta comunidade, por todas as vocações, de modo especial pelos nossos seminaristas, aqui Tal Jaques e Oroso, que foram também colegas meus em Passo Fundo e que também estão próximos de serem ordenados. Então que nós rezamos por ele, pela minha vocação, pela vocação dos nossos padres, bispos, diáconos, todas as lideranças leigas de nossas comunidades. E também uma prece especial pelo nosso padre Cleto, né, que nesta tarde será hospitalizado, passará por um procedimento, uma cirurgia. Então rezar por ele, para que tudo transcorra da melhor forma e que os médicos consigam acompanhar e proporcionar o melhor tratamento para a recuperação de sua saúde. Lembrando também da vocação familiar, vocação religiosa e das freiras e irmãos. Rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Maria, Mãe das Vocações, rogai por nós. Podemos nos assentar um instante? Queremos convidar todos, então, que querem prestar as homenagens ao Rodrigo, podem vir aqui. E também vamos avisar que as fotos, então, vai ser lá no salão, tem um espaço próprio para quem deseja fazer fotos com o Padre Rodrigo. Então, vamos começar aqui pelo seminarista, que vai falar em nome do seminário. Querido irmão, Padre Rodrigo Isotão, com carinho e alegria, a Casa Formativa de Teologia recorda nessa mensagem a exortação apostólica de Lexiti do Papa Leão XIV, que contém as características do Papa Francisco. Dele, indicamos 2 faróis para iluminar a sua caminhada presbiteral: a santidade e os pobres. O documento expressa no item 76: a santidade cristã floresce com frequência nos lugares mais esquecidos e feridos da humanidade, ou mais pobres entre os pobres, que não apenas carecem de bens materiais, mas de voz e de reconhecimento de sua dignidade e ocupam lugar especial no coração de Deus. Como presbítero, neo-sacerdote, Deus te chama a buscar uma santidade cada vez maior, para que possas proclamar a boa nova ao povo de Deus. Vive teu ministério com acolhida e misericórdia, lembrando-te de modo especial dos jovens feridos e crucificados. Faz tudo isso na experiência concreta do amor, dirigido a todos. Querido Padre Rodrigo, nesse dia tão especial na sua vida, entregamos para você esse presente com sinal de afeto.
com a luz de Santa Teresa de Calcutá, modelo de sua espiritualidade, com a fala de nosso querido Dom José Gomes, toquem em frente do Quinaltum a Vassolage. Muito obrigado. E vamos cantar o refrão do lema do Padre Rodrigo juntos. Eu vim que falar que todos tenham vida, que todos tenham vida. Eu vim falar que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Se você não gosta desse presente, tu pode passar para o Padre Diego, porque hoje na tarde ele vai tomar um, né? Então, queria chamar o Rodrigo, né? Agora, Padre Rodrigo, não mais como Rodrigo, né? Querido Padre Rodrigo, a comunidade de São Domingos se alegra profundamente com a sua ordenação presbiteral e com a graça de acompanhar hoje a sua primeira missa. Ontem celebramos a sua entrega, o seu sim, generoso ao chamado de Deus. Hoje celebramos o início de um caminho que será marcado por serviço, dedicação e amor ao povo. Que o Espírito Santo ilumine cada passo da sua missão, dando-lhe força para acolher, sabedoria para orientar e ternura para tocar os corações daqueles que mais precisam. Que seu ministério seja sempre sinal de esperança, de paz e de presença viva do Cristo Bom Pastor no meio de nós. Nós, como comunidade, rezamos para que seu sacerdócio seja fecundo, cheio de luz, profundamente abençoado. Conte sempre com as nossas orações, com o nosso carinho e com a nossa gratidão por tudo o que já representa para nós. Que Deus o conduza, Maria o proteja e São Domingos o acompanhe nesta nova caminhada, com alegria e fé. Da nossa comunidade, do Conselho de Pastoral, a gente está entregando uma lembrança para você. Querido Padre Rodrigo, paz e bem. A Pastoral Juventude São José do Cedro deseja expressar com profunda alegria nossa gratidão e emoção pela ordenação presbiterial. Ontem celebramos o seu sim, generoso, e hoje testemunhamos com entusiasmo a sua primeira missa. Marco de uma missão que apenas começa, mas que já transborda paz. Seu lema da ordenação, eu vim para que todos tenham vida em abundância, toca profundamente o coração da juventude. Somos jovens que buscam sentido, esperança e caminhos seguros em meio às turbulências do mundo. E ao ver o Senhor assumir esse lema como norte do seu ministério, nos inspira a acreditar novamente na beleza da fé, na força da comunidade e na ternura do amor de Deus. O Papa Francisco nos lembra que os jovens são a janela pelo qual entra no mundo, e nos convida a caminhar com coragem, com o pé no chão e o coração aberto à escuta. Hoje, sentimos-nos acolhidos por teu testemunho, que não apenas anuncia o Evangelho, mas vive com simplicidade, disponibilidade e esperança.
Que o seu sacerdócio seja sempre espaço onde cada pessoa, especialmente o jovem, se sinta vista, escutada e valorizada. Que seu ministério seja casa que acolhe, luz que guia, fonte de vida em abundância, como Cristo deseja para nós. Como pastor da juventude, para caminhar ao seu lado, somos juntos e construir uma igreja cada vez mais jovem, comprometida e misericordiosa. Rezamos para que o Espírito Santo e fortaleça Maria, o cubra com seu manto de ternura todos os dias. Muito obrigado, Padre Rodrigo. Bom dia, Padre Rodrigo e todos e todas. Estamos aqui hoje no Dia Nacional dos Cristãos Leigos e Leigas. E nós que fazemos parte deste grupo de 99% na nossa igreja de cristãos leigos e leigas. O nosso organismo, que está completando 50 anos neste ano, então é para nós uma alegria imensa nesse ano jubilar, estarmos aqui junto com você e dizer da nossa esperança de que vamos caminhar juntos e juntas como igreja sinodal que somos, cristãos leigos e leigas, caminhando juntos com a vida sacerdotal, religiosa, todos e todas no mesmo barco. E aqui estamos hoje, Rodrigo, para dizer a você que enquanto Conselho de Leigos, nós queremos contribuir para que o teu lema de vida, eu vim para que todos e todos tenham vida e vida em abundância, possa de fato acontecer no dia a dia. Nós queremos ser cristãos leigos e leigas, comprometidos com a nossa igreja sinodal, a contribuir para que esse teu lema possa ser vivenciado por você, mas também por todos nós que somos construtores de uma igreja viva, dinâmica e sinodal. E nessa semana estávamos pertinho do Papa, em Roma, assim como estamos aqui, mas nós nos lembramos de você lá de modo especial, como lembramos todo o povo de Deus, todos os nossos amigos e amigas, e fizemos uma caminhada muito bonita lá, passando pela Porta Santa. Mas antes de fazer essa caminhada com aquele grupo todo, com a cruz peregrina, nós recebemos um kit para fazer esta peregrinação. E nós trouxemos um kit para você também, porque, como o Padre Alcido muito bem falava, o objetivo é grande, ele é forte, mas ele é dinâmico. E por isso mesmo, você precisa de alguns utensílios para fazer esta peregrinação como um peregrino de esperança. Então aqui vai o nosso presente. A camiseta, pode vir para o lado de cá para ficar mais próximo. A camiseta de peregrino de esperança. É isso que ele será. Está sendo no meio de nós, alguém que é esperança para o povo de Deus, para todas as pessoas e em todos os lugares. Mas não é só isso que ele precisa estar vestido e revestido de esperança. Ele precisa de uma água para levar junto também nessa caminhada. Tem que se sustentar, porque a caminhada é longa. Além disso, o sol pode ser muito forte por esses dias. Ele precisa também um chapéu para colocar e para se cuidar, né? Nesse caminho que às vezes pode ser árduo, né? E também um lenço que o proteja, um lenço para ele enxugar as lágrimas, não só lágrimas de tristeza, mas também as lágrimas de alegria, que são colhidas nesse caminho da evangelização. Mas, claro, não poderia faltar também o terço
O terço como peregrino de esperança, se assemelhando junto a Jesus e também, de modo especial, em comunhão com a Mãe de Jesus, Nossa Senhora, e aqui temos a comunidade de Nossa Senhora Aparecida, que é a nossa padroeira do Brasil, e que também possas te espelhar nesta Mãe, Maria, né, que está sempre junto contigo, te cuidando, te protegendo, como a mamãe na vida do dia a dia sempre fez e continuará fazendo. E assim nós queremos dizer também que possas, como Maria, fazer aquilo que Jesus pede. Fazei tudo o que Ele vos pedir. E, sem dúvida, temos um santo muito próximo, que também estávamos tão pertinho dele, no santuário onde ele está, o Carlo Acuti, que é um santo jovem, que ele possa ser também a tua inspiração. E não termina por aqui. Porque nós, enquanto Conselho de Leigos, que há 50 anos temos esta organização no Brasil, mas aqui em nossa arquidiocese, agora estamos no 3º ano, que esta organização nossa possa frutificar, possa crescer, se desenvolver, que nós possamos participar enquanto cristãos leigos desta caminhada, e somos então assim convidados e convidadas a nos integrarmos nesse nosso organismo do povo de Deus, para podermos também ser esperança, levar esperança, testemunhar a esperança cristã no nosso dia a dia, a tantas pessoas que encontramos no nosso caminho e a tantas que somos enviadas. Então, juntos e juntas, queremos caminhar com você. O Conselho de Leigos está junto com você, Rodrigo, nesta tua caminhada, a fim de que o teu objetivo de vida, o teu lema, possa ser concretizado. E desta forma, com as bênçãos que vêm de Roma, do nosso Papa Leão XIV, mas também do Papa Francisco, porque nós não deixamos de visitá-lo, aonde ele está enterrado, na igreja Santa Maria Maggiore, e de lá a gente traz toda a força, toda a coragem, toda a alegria e todo o dinamismo para que a tua missão, enquanto ministério sacerdotal, seja de fato aquilo que Deus quer de ti e quer da nossa igreja e também desta comunhão que nós formamos como filhos e filhas de Deus, amados e amadas, para seguirmos a nossa missão como evangelizadores numa igreja sinodal. Parabéns, Padre Rodrigo, siga forte, animado, corajoso, e o Conselho de Leigos está junto com você. Todos nós estamos contigo. Bonitos são os pés de quem parte em missão, que caminham para a missão, as mãos que se unem para trabalhar junto e os joelhos que se dobram para rezar. E a gente está numa comunidade que reza muito para as vocações, né? Que começou há muitos anos atrás, né? Quando nós íamos morar aqui na São Domingos, né? A comunidade da linha São Domingos tinha o hábito de todo o primeiro fim de semana do mês, né, rezar para as vocações. Há muito tempo, eu acho que é mais de 20 anos isso, né? Então, muita gente daqui rezou pelas vocações, até o despertar, né? E tantas outras pessoas, né, que foram aparecendo na sua vida, Rodrigo, né? Eu me lembro assim, antes do Diego ser ordenado, nós estávamos lá no Seminário de Teologia em Passo Fundo, numa noite, né, Padre Rogério, tinha o Padre Ireneu e mais algumas pessoas que eu não me recordo, e eu tenho o talento de fazer poesia também, como o Padre Rogério, o Padre Ireneu e outras pessoas. E lá a gente fez meio que umas declamações,
E eu fui desafiado aquela vez para fazer uma poesia para o Diego, né? E não poderia deixar de fazer para o meu gêmeo, né? Né? Então, desde o ventre vivemos juntos. Talvez isso explica o motivo de quando você volta para casa, eu logo corro e te abraço. Não sei explicar o motivo, talvez porque eu seja seu gêmeo. E a saudade de você estar longe que eu sinto só passa quando te dou um abraço apertado. A gente cresceu e viveu junto por ser irmão, mas a nossa relação ia mais além. Quando criança, andávamos combinando roupa, onde um ia, outro ia também. Apesar de sermos gêmeos, nunca fomos muito parecidos. Você foi meu primeiro amigo, onde compartilhávamos tudo, desde roupas, livros, sempre estudando juntos. Até que um ano eu fiquei para trás. Você passou de ano e até que foi bom, pois gostava de copiar meus temas prontos e bagunçava minhas coisas desde pequeno. Quando éramos crianças, não entendíamos muito, mas Deus estava se manifestando e despertando uma vocação dentro de nossos corações. Pois costumeiramente aos domingos, a gente sempre ia ao culto. Às vezes íamos a pé e era divertido correr estrada fora, se reunir com os amigos. Quando chegávamos em casa, a celebração às vezes ainda continuava. Me lembro ainda hoje como na nossa infância, o Diego pegava uma mesinha e 3 cadeiras, onde a gente se sentava e com bolacha Maria e água, pegava o folheto, lia, e ali a celebração acontecia, e a vocação no coração da gente amadurecia. A gente, muito criança, não entendia, mas Deus estava chamando para a vocação, como um dia chamou Jeremias: antes que tu nasceste, te conheci e te consagrei, para ser o profeta entre as nações, eu te escolhi. Eu sempre fui muito de te abraçar. Me lembro quando você morou um tempo com a Eide, eu fugia de casa, sempre depois da ordenha, e ia ajudar você a limpar o chiqueiro, pois precisava te ver. Mesmo que nós residíssemos 200 metros de distância, e todo dia a gente ia para a escola juntos. Eu sentia sua falta de estar em casa, e sentiria muito mais falta depois, quando foi para o seminário e morar longe de nós. Mas um pouco já estávamos acostumados, pois o Diego já tinha ido antes. Meu coração se alegrava toda vez que eu sabia que voltaria para casa, pois eu mataria a saudade de te abraçar e te apertar à vontade. Rodrigo, quantas alegrias nos trouxe, e também alguns sustos. Quando caiu de bicicleta, fui o primeiro a saber pelo padre Rogério. A gente entrou em pânico, o pai e a mãe muitos preocupados, mas graças a Deus foi só um susto e logo voltou a pedalar de novo. Rodrigo, você é uma bênção, gerado numa família de muita fé. Escolheu de João o lema de ordenação. Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Inspirado em Madre Teresa e Papa Francisco, que eles possam interceder em sua vocação, que possa servir o reino com alegria e amor, mas sempre que puder, retorne para a sua família. Sabemos que a sua família agora é o povo, e como pastor vai cuidar das ovelhas, mas com olhar atento às ovelhas perdidas e ajudar elas a curar suas feridas. Que Deus te abençoe e te ilumine, sempre em sua vocação. E agora encerro esta homenagem com um abraço, meu irmão. Isso, muito obrigado.
A mãe conta que quando nós era bebê, ele empurrava o carinho para mim. A mãe tinha que separar um cada quarto, mas ele empurrava o carinho até ir me abraçar. E eu chorava. E ele me apertava. Isso aí. Então, muito obrigado, povo de Deus, querido, de assim, a nossa vida, a nossa vocação, ela é construída através das relações que a gente vai estabelecendo. E vocês, de uma forma ou de outra, né, foram contribuindo também com esse meu caminhar. Sou muito grato a isso. Então, ontem já manifestava na ordenação diaconal também muitos agradecimentos, então, para a gente não se estender, afirmo aqui todos esses agradecimentos, né? Seja a Arquidiocese de Chapecó, seja a minha família, mas de modo especial hoje, a comunidade de São Domingos, né? E aqui o Rogério lembrava das orações, a Dileta, eu vi, eu acho ela por ali, a Dileta, né? Durante 8 anos, o último sábado do mês, nós se reunia e nós rezávamos para as vocações. E no domingo, primeiro domingo do mês, nós colocávamos, era um pavilhão velho, tinha banco, tinha uma cadeira, nós colocávamos a oração das vocações. Então, por isso que a comunidade agradece por ter enviado essa família aqui, 3 homens, e os 3 a serviço de Deus. Então eu digo sempre que Deus ouviu a nossa prece. Foram a de terceira idade que começou a rezar, e depois a comunidade vinha também. Durante 8 anos, nós só tinha um ministro, tinha 2, um foi embora. Só ficou um ministro. E hoje nós somos em 6 ministras e 1 ministro. Repare como Deus ouviu a nossa prece. De 1 ministro, hoje somos em 7. Repare a história. E daí começamos nós idosas, e daí veio, a comunidade veio, eu pedi para o falecido padre Romário se eu podia distribuir a Eucaristia. Ele disse, rezando a oração eucarística, eu podia receber a Eucaristia. Daí muita gente vinha no sábado rezar. Nós tínhamos culto no sábado e domingo, durante 8 anos. Mas depois umas faleceram e outras foram embora. E só restei eu, daquela turma, e a dona Anita. Então não dá mais para vir, porque precisa um guincho para puxar fora de casa. Isso, a Dileta é um bonito testemunho. E valeu a pena rezar, né, Dileta? Valeu a pena rezar, né? Isso. Oi. Isso, então, na pessoa da Dileta, assim, agradecer também todo o povo dessa comunidade, que também, não só pela oração, mas também de outras formas, preparou também esse momento para que acontecesse aqui na comunidade. Então, minha gratidão especial a todos vocês que contribuíram, que favoreceram com que essa celebração, essa festa também acontecesse em nossa comunidade. Minha saudação também, amiga, a todos que também nos acompanham pela transmissão, né, que também de longe, de perto, rezam por nós, rezam pela nossa vida, rezam pela vocação. Já que disse que ia dar um presente bom, e acertou mesmo, porque quando eu fui para Passo Fundo, eu pensei, a gente vai para Passo Fundo, gaúcho tchê, né? Tem que ter chimarrão, tem que... Aí comprei a bomba, eu tinha a cuia, comprei a bomba, comprei a térmica e fui para Passo Fundo, mas nunca deu certo de fazer chimarrão, não peguei muito costume. O Padre Rogério tentou me incentivar algumas vezes, não saiu, mas o tererê esse vai sair, né? Porque no calor, uma água gelada vai bem. Tá bem, povo de Deus. Então, após agora a celebração, né, a gente vai pro salão, né, terá também lá o espaço para tirar as fotos, também o almoço, que todos estão convidados. Então, o Diego vai entregar as fichas dos convidados.
dos parentes convidados. E o meu irmão Rogério tem as fichas de quem reservou, né, que vai adquirir as fichas para o almoço. Então é só procurar eles que eles vão estar entregando as fichas. Isso, a gente vai estar ali no salão, né, ali na entrada, e daí o pessoal que já adquiriu as fichas, procure nós. Se tiver alguém que veio no dia, vai querer comprar ficha, a gente não responsabiliza, a comunidade não vai se responsabilizar, porque vai... ele vai... sim. Tá, daí se tiver mais alguém vai ter que falar com o churrasqueiro, porque é ele que está organizando, né? Então a gente não responsabiliza com isso, mas quem reservou tem uma nadinha ali, mas reservada tá seguro, beleza? Então vamos ficar de pé, invocar a bênção de Deus sobre a nossa vida, sobre a comunidade, que o bom Deus continue nos abençoando, nos fortalecendo. E hoje, então, de modo especial, uma bênção, como foi lembrado, é o dia dos leigos e leigas, 50 anos. Então, a graça, a presença de tantas pessoas que contribuem com a caminhada da igreja, porque todos nós fizemos a igreja, fizemos o reino de Deus acontecer. O Senhor esteja convosco. Estendei, Senhor, a vossa mão poderosa para abençoar e cuidar as lideranças leigas de nossa comunidade. Concedei que, atentas à vossa palavra, sejam sal da terra e luz do mundo, em todas as realidades do mundo, ajudando o povo a manter-se no caminho do bem e da paz, amparados por vosso amor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E a todos vós aqui reunidos, por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, vos abençoe o Deus da vida, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Glorificai o Senhor com a vossa vida, ide em paz, que Ele sempre vos acompanhe.